da Educação que, em decorrência da suspensão das aulas presenciais na rede pública e privada, prestará esclarecimentos acerca do plano de retomada às atividades escolares, bem como qual o embasamento científico que inviabiliza a reabertura das escolas, se a pretensão da autonomia será imposta ou opcional às famílias dos alunos e quais os efeitos negativos já diagnosticados com o fechamento das instituições de ensino. Esta presidência passa a condução dos trabalhos desta sessão especial a Sua Excelência o deputado Bruno Souza, para que possa fazer a condução. Boa tarde a todos. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos os colegas que estão aqui. Boa tarde ao secretário também. Agradecemos a sua presença nessa sessão. E a presente sessão, ela seguirá a seguinte metodologia. O senhor secretário de Estado fará inicialmente uma exposição, que é justamente os objetos da sua convocação, pelo prazo de até 20 minutos e, se puder ser mais breve, também agradecemos também para que a gente possa passar para os questionamentos e dúvidas dos senhores deputados. A seguir, depois do deputado, depois dos secretários, os deputados poderão fazer, os deputados líderes poderão fazer, ou seus representantes aqui, poderão fazer os seus questionamentos. Encerrada a exposição dos secretários, os senhores líderes, então, formularão as perguntas, e cada um poderá fazer uma pergunta por até 3 minutos. A cada 3 perguntas formuladas, o secretário terá o prazo de até 5 minutos para, então, respondê-las. Desta forma, para que nós possamos já agilizar os nossos trabalhos, eu concedo a palavra ao secretário de Educação, Natalino Uguioni, por até 20 minutos. Muito boa tarde, senhoras e senhores, deputados. A minha saudação especial ao deputado Bruno Souza, que assinou essa convocação para que nós estivéssemos aqui em tratativas, então, com os senhores, apresentando, né, o posicionamento e a gestão dos trabalhos à frente da Secretaria da Educação. Como o deputado Bruno já mencionou, eu vou, então, trazer uma apresentação que eu entendo, ela contempla todos os aspectos que foram apontados na convocação, os 5 tópicos, e, evidentemente, na sequência, a gente fica à disposição para as dúvidas dos senhores e as nossas interações. Então, eu já compartilho com os senhores aí a minha apresentação. Estão visualizando? Sim, senhor. Ok. Então, vamos lá. Bom, aí está a convocação assinada pelo deputado, já foram destacados os 5 tópicos, não é? Nós destacamos que todos os documentos que a gente tem disponibilizado ao público e que estão regrando as nossas ações no âmbito da educação estão disponíveis nesse site da Secretaria da Educação. O deputado Bruno, depois dessa apresentação, fica disponível para a Assembleia Legislativa, para todos que tiverem interesse. Clicando nesse link, tenham acesso a todas as documentações. No planejamento das atividades, nós levamos em consideração 3 aspectos, né? O estudo do cenário, as estratégias e a forma de acesso. Alguns desses slides eu vou passar muito rapidamente, porque a gente já tratou numa audiência anterior, é só para resgatar que todas as nossas decisões estão sendo tomadas com base em dados e informações bem fundamentadas nessa gestão, com base em informações, na ferramenta de levantamento de informações que nós temos à disposição, Educação na Palma da Mão. Aí é o número de estudantes com acesso à internet e com computador. Esse é o dado dos professores, os que têm acesso à internet e os que têm computador, e são informações, evidentemente, relevantes para nós planejarmos, né, para que nós planejássemos as atividades. Nós primamos pelo vínculo, manutenção do vínculo entre a escola e os estudantes. Isso é fortalecimento do sentimento de pertencimento, que nós consideramos um pilar-chave para o sucesso no processo de educação. Em Santa Catarina, nós priorizamos o protagonismo do professor. Aproveito esse tópico para valorizar a todos os nossos professores, os profissionais da rede pública estadual, que estão fazendo um trabalho
merecedor do nosso reconhecimento e dos nossos elogios e que tem colocado Santa Catarina em destaque no cenário nacional. Nós estamos sentindo isso, palavras de outros colegas de outros estados. Nós, claro, precisamos respeitar esse tempo de absorção, de aprendizagem da cultura digital na educação. Nós tivemos que fazer isso muito rapidamente pela necessidade e um dos nossos pilares é a universalidade do acesso por parte de todos os estudantes. Nós queremos alcançar a totalidade dos estudantes, não deixando nenhum deles para trás, né? Aí, rapidamente para os senhores, o cronograma eu chamei de sede digital. Vocês veem que do dia 23 de março até o dia 31 de março, nós fizemos todo o trabalho de mapeamento e criação de todo esse ambiente virtual, a criação dos usuários, a criação das salas de aula, a enturmação dos estudantes. E agora, no dia 10 de agosto, nós tivemos um avanço grande, que é a integração das turmas e das matrículas da nossa rede com o nosso sistema de gestão, que também é um avanço importante para a nossa gestão. Evidentemente que todo esse trabalho foi... os professores foram capacitados e preparados para absorverem toda essa tecnologia e, novamente, num prazo muito rápido, muito curto, eles tiveram que fazê-lo. 31 webinars, onde nós destacamos essa formação continuada, a formação em práticas pedagógicas mediadas por tecnologia, o que é muito diferente, né? Um professor trabalhar em sala de aula e um professor trabalhar da forma não presencial. Nós tivemos, evidentemente, toda a preocupação da formação para a educação inclusiva, porque essa familiarização com tecnologia, e esse é um ganho do processo que nós estamos vivendo, porque nós levaríamos muito tempo, anos, eu diria, para que todos os nossos profissionais, principalmente os professores, se apropriassem dessa tecnologia, e eles o fizeram muito rapidamente. E, claro, a nossa plataforma Google Classroom, que é a plataforma que nós estamos utilizando para nos ajudar nesse processo de levar todo o conteúdo aos nossos estudantes. A retomada das atividades presenciais, nós temos alguns pilares, né, que norteiam o nosso trabalho. A manutenção do engajamento dos estudantes no processo de educação. Primamos pela aprendizagem, pela qualidade na aprendizagem. A manutenção do interesse dos estudantes pelos estudos, para que a gente minimize ao máximo o risco de abandono. A promoção dessa inclusão digital dos estudantes que não têm acesso à rede da internet. A adequação do processo de implantação da base curricular, do novo ensino médio, da base do currículo do ensino médio, mediante todas essas adversidades. Nós iniciamos esse ano o novo ensino médio em 120 escolas. E certamente nós tivemos que rever, lá no último tópico, né, o replanejamento das prioridades na gestão, por conta exatamente da situação da pandemia, né? Nós tivemos também que fazer adequação no processo de implantação do currículo base do ensino fundamental. Nós iniciamos a implantação esse ano, todos os senhores acompanharam, e nós temos aí também como uma dos nossos projetos estratégicos a política de alfabetização do Estado de Santa Catarina. Um detalhe importante, né, todo esse trabalho, nós já tínhamos mapeado aqui mais de 97% dos estudantes participando das atividades, e esses dados foram confirmados por uma pesquisa Datafolha, que foi apresentada a nós, secretários estaduais de educação. Tem um link aí, depois quem quiser acessar, com todo o detalhamento dessa pesquisa, mostra que Santa Catarina tem um percentual acima da média da região sul, que foi de 96%, e muito acima de vários estados do Brasil, né? E aí apresenta também essa pesquisa percepções, como os pais e como os alunos estão vendo esse momento, né, a educação nesse momento, e também o protagonismo dos professores. Aí nós temos, então, a segunda etapa desse processo, que é o plano para a retomada das aulas presenciais, como é que nós estamos trabalhando. Bom, primeiro eu queria destacar uma iniciativa nossa que deu um excelente respaldo, tanto para as nossas decisões aqui no Estado, como projetaram Santa Catarina no cenário nacional, que foi a constituição desse comitê interinstitucional. Aí estão as entidades cujos profissionais nos ajudaram e continuam nos ajudando. Eu começo destacando a participação da Assembleia Legislativa, né? 2 comissões acompanharam o nosso trabalho de Educação, Cultura e Desporto e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Portanto, esses deputados estão nos ajudando, e ajudando muito, nesse processo da construção da retomada das aulas presenciais. E aí, Secretaria de Educação, da Saúde, da Defesa Civil, Undime, FECAM,
a Federação dos Trabalhadores em Educação do Estado, a Federação dos Trabalhadores Municipais, o SINEP, Sindicato das Escolas Particulares, a UNCM, o SINT, enfim, né, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, o Instituto Federal de Santa Catarina e o CREA, todas essas entidades trabalhando muito, senhores, para nos ajudar nesse processo. E aí, na sexta-feira passada, na última reunião que tivemos do comitê, nós tivemos, então, a apresentação do Plano Estadual de Contingência da Educação. Um projeto, de novo, singular, desconhecemos que exista alguma coisa parecida em outros estados, temos a convicção que, mais uma vez, Santa Catarina servirá de referência. Então, esse plano de contingência que será apresentado a toda a sociedade catarinense no evento que organizamos no dia 9 de setembro, será um dia importante para a história da educação no estado de Santa Catarina. Por quê? Nós, para definir esse plano de contingência, ele significa, nós também estudamos o cenário, definimos as estratégias e, claro, focamos no retorno das atividades presenciais. Esse plano sintetiza o conjunto de medidas e ações que nós devemos adotar em cada município ou em cada região e chegarmos até a escola, porque é onde a educação acontece, é onde tudo tem que ser direcionado para que nós tenhamos lá as melhores condições de segurança para todos os envolvidos no processo de educação. Alunos, professores, profissionais, enfim, todos. E, aliás, segurança, senhores, foi uma palavra que norteou todas as falas e o posicionamento de cada um dos representantes das entidades naquele comitê. Inicialmente, nós tínhamos 5 cadernos de diretrizes e agora, né, a esse conjunto foram incorporados mais 3 cadernos com um trabalho intenso que foi juntado à equipe pela equipe da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Então, além daqueles 5 cadernos anteriores, diretrizes sanitárias, alimentação escolar, transporte escolar, para as questões pedagógicas, gestão de pessoas, nós temos também comunicação e informação, diretrizes para capacitação e diretrizes financeiras. Então, esse conjunto, 8 cadernos com as diretrizes, serão a base para que nós agora possamos desenvolver os protocolos. E os protocolos regionais, municipais e das escolas, eles, claro, se espelharão no plano de contingência que também será agora elaborado regionalmente ou no âmbito do município para servir de referência para esses protocolos. Então, o plano de contingência estadual, né, ele orientará o desenvolvimento dos planos de contingência municipais e esses planos também nortearão os planos de contingência nas escolas, que são os protocolos e o plano de ação para quando nós retomarmos as atividades. Está organizado, então, para nós realizarmos uma formação em rede, é uma ação de Estado e municípios, de todas as redes de ensino, inclusive a rede privada. Nós, nesse documento, estamos orientando a constituição de comitês municipais de gerenciamento da pandemia para olhar a realidade local, fazer as adequações e adaptações para a realidade local. Evidentemente que os gestores das escolas terão que se apropriar de todo esse conhecimento. Nós também orientamos a criação de uma comissão escolar para gerenciamento da pandemia naquela unidade escolar e, claro, contamos com a participação de toda aquela comunidade escolar, né? Para essas decisões, senhores, nós, de novo, fizemos um amplo diagnóstico junto à nossa rede. Eu apresento na sequência um questionário com 62 questões para nós conhecermos a realidade de cada uma escola. Ninguém conhece melhor a realidade da escola do que a equipe daquela escola. Nós precisamos ouvir e estamos ouvindo a manifestação de cada um deles. Eu trago já na sequência. Nós, claro, fizemos um planejamento de um retorno escalonado e gradativo. Quando se fala em retorno das atividades presenciais, vamos deixar claro, nem todos os alunos retornarão no primeiro momento. Nós já organizamos essa retomada na rede estadual. Nós vamos começar pelo 3º ano do ensino médio. Eles têm um concurso vestibular pela frente, muitos vão prestar o concurso do Enem. E nós vamos priorizar a retomada por eles e por aqueles alunos que agora estão tendo mais dificuldade em assimilar o conteúdo. Então, nós vamos ter uma parte dos estudantes
retornando às atividades com total segurança nas escolas e uma parte continuando com as atividades não presenciais. E aí, semanalmente, nós vamos trazendo o maior número de estudantes até que tenhamos o ritmo normal daquelas séries que estarão nas nossas escolas. Nós estamos, evidentemente, muito preocupados com a questão psicossocial e aí nós temos uma diretriz para acolhimento e atenção ao aspecto psicossocial, não só dos estudantes, mas também dos professores, tá certo? E dos profissionais que estão envolvidos no processo. Nós já readequamos o calendário escolar para darmos conta da nossa responsabilidade. Nós fizemos as adequações curriculares e nós, ontem, anunciamos de novo, senhores, de forma pioneira, como será o processo de avaliação da aprendizagem. Nós ontem compartilhamos com toda a rede, tiramos as dúvidas de toda a nossa equipe para que a gente possa fazer uma avaliação da aprendizagem agora e possamos identificar aqueles alunos que estão tendo mais facilidade, que estão assimilando bem o conteúdo e aqueles que vão requerer de nós um pouco mais de atenção. Em relação às especificidades, nós temos em processo de aquisição dos equipamentos de proteção individual, dos equipamentos de proteção coletiva, das adequações das rotinas, nós estamos falando na nova realidade da educação. Nós vamos, claro, ter que reorganizar a alimentação escolar, porque nós vamos ter que atender os alunos que virão para as escolas e aqueles que continuarão em atividades não presenciais, e também uma clara, necessária adequação do quadro de profissionais e professores para darmos conta dessa responsabilidade. Em relação, nós temos aí a portaria conjunta da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação, que suspende as aulas presenciais até o dia 12, então a gente sempre fala na possibilidade do retorno no dia 13, e nós temos tido uma interação muito continuada. Ainda hoje, no início da tarde, tivemos uma reunião com o colega secretário da Saúde para que a gente continue trocando as informações muito no dia a dia, para que a gente tome as decisões sempre com base nessas informações e, claro, né, sempre respaldados pelo COES, que é o Comitê de Operações Emergenciais em Saúde, que o governo instituiu lá atrás, no início da pandemia. Bom, o plano da retomada e essa capacitação leva em conta, evidentemente, as regiões de saúde, as 16 regiões de saúde. Esse aí é um registro de como estava o mapa de risco no dia 25/8. Nós devemos receber agora, hoje ou amanhã, nos próximos dias, o mapa atualizado. Eles rodam aí na terça, quarta-feira, né? A gente tem o novo mapa. E vejam, senhores, das 16 regiões, 5 apontam estado gravíssimo. As demais apontam estado grave. Então, isso é uma clara evidência de que nós ainda não temos hoje as condições favoráveis de saúde e segurança para a retomada com segurança das atividades presenciais. Quais são os fatores de risco? Porque nós precisamos observar o distanciamento social, de certa forma, repetir na escola aquilo que nós já estamos vivendo no dia a dia, a nossa nova realidade, né? Distanciamento social, uso frequente de máscara, uso frequente de álcool em gel, enfim, medição de temperatura quando chegarmos às escolas, quando os alunos adentrarem nos ônibus de transporte escolar. Nós temos aí que monitorar, evidentemente, o aumento do risco de transmissão. Na escola, nós precisamos reforçar todos esses princípios para que os alunos não só absorvam isso para o seu dia a dia, mas também levem para os seus familiares, para aqueles com os quais eles convivem, né? Comprovadamente, nós temos aí os dados, eu vou trazer as fontes que estão sendo usadas pela equipe da saúde. As crianças e os jovens, eles podem ser transmissores assintomáticos, significa que eles podem não apresentar os sintomas, mas levar o vírus para o seu ambiente familiar. Senhores, outra ferramenta que nós temos, outro módulo dentro dessa ferramenta de inteligência de dados, é o Censo da Educação. Foi disponibilizado nesse período o Censo da Educação Básica em Santa Catarina. De novo, senhoras e senhores, único no Brasil. Aí vocês têm o total de estudantes, 1.610.000 estudantes, em todos os níveis, menos no ensino superior, né? Se nós juntarmos os profissionais, nós chegamos a 1.700.000 catarinenses diretamente envolvidos na educação. Vejam que nós, pela educação, movimentamos essa quantidade de pessoas no estado de Santa Catarina, e se nós estendermos isso aos seus familiares, evidentemente dará um número muito maior de catarinenses envolvidos nesse processo. Essa ferramenta está disponível no site da Secretaria, pode ser consultada.
vocês têm ali filtros, né? Etapas de ensino, faixa etária, dependência, regional da saúde, qual a associação dos municípios no âmbito da FECAM, quais são os sistemas de ensino, se é municipal, estadual ou privado. Lá embaixo, nós temos a visualização geográfica no mapa e os níveis de ensino. Vocês podem selecionar a quantidade de estudantes na creche, educação infantil, pré-escola e assim por diante. Esse é um mapa muito interessante, de novo, singular no Brasil. A gente já comentou isso com a nova secretária de Educação Básica do MEC, ela demonstrou interesse em conhecer essa ferramenta de Santa Catarina. Aí a gente pega, por exemplo, já para o Regional da Saúde, ó, Regional Extremo Sul, a gente sabe que lá tem 46.515 estudantes matriculados nas redes municipal, estadual e federal e privada. Nós podemos selecionar o número de matrículas no ensino médio, por exemplo, 242.876 matrículas no ensino médio. Então, uma ferramenta poderosíssima que nos traz dados confiáveis para a tomada de decisão, que é uma das nossas premissas. Eu falei para os senhores sobre o diagnóstico que nós fizemos com 62 perguntas para a nossa rede de escolas. Nós tivemos 971 respostas e aí nós temos todo um filtro, anos iniciais do ensino fundamental, finais, ensino médio, profissionais escolares, e nesse link que aparece aqui embaixo, tem todo um detalhamento dessa pesquisa que está disponível, não apenas aos senhores, a toda a sociedade catarinense, que é a percepção de quem convive, de quem vive no dia a dia na escola, que para nós é muito importante e está sendo levado em conta para a tomada de decisão. Ações que nós precisamos mitigar, pontos de atenção e parceria que nós precisamos fazer com outros órgãos, né? A aprendizagem interrompida, nós precisamos mitigar, nós precisamos manter o interesse do estudante, nós precisamos minimizar ao máximo o abandono e a evasão escolar. Aí eu me reporto a uma frase que eu tenho repetido, né? Todo investimento que nós fizermos nesse sentido será pouco comparado à perda que o Estado terá se o aluno abandonar a escola e não retornar. Então, manter o interesse do aluno nos estudos é uma das nossas prioridades. A nutrição dos nossos estudantes é uma preocupação nossa, a quantidade de calorias que os estudantes precisam ingerir para ter um corpo saudável e, claro, uma boa nutrição tem impacto direto na alimentação. Confusão e estresse para os professores, que estão fazendo um trabalho, como eu já falei, digno de elogios, mas também muito desafiador. Todos, como nós, aqui da Secretaria de Educação, estamos trabalhando muito mais nesse período e quem acompanha o trabalho deles é testemunha nesse sentido. Os pais que podem não ter a plena capacitação e domínio de todos os conteúdos. Mais 30 segundos para concluir a fala, por favor. Fechando. Então, aí tem todos os nossos pontos a mitigar, pontos de atenção, e aí as referências, que é uma das perguntas, né? Fonte de estudo, esse do Unibanco. Aqui nós temos o Jornal Italiano de Pediatria. Essas são as fontes, deputado, que o pessoal da saúde está usando, né? Aqui, como é que foi lá na Coreia, um estudo. Essa publicação da Elsevier, que é a empresa global de informações analíticas para o progresso da assistência à saúde e da ciência, é uma das 6 empresas que dominam a publicação científica. E aí eu tenho o news de ontem, né, do New York Times, mostrando que a curva de... Encerrado o tempo do secretário, eu quero começar fazendo o meu registro, secretário, e me permita fazer isso, fazer um registro aqui da minha grande incomodação, primeiramente, antes de fazer as minhas questões, da forma como foi tratada essa questão durante todo esse tempo de escuridão. Ao que parece, a falta de capacidade de comunicação, infelizmente, tem sido uma tônica desse governo e a Secretaria de Educação, na minha humilde opinião, não foi uma exceção. A Secretaria foi incapaz de passar os seus pensamentos, as suas intenções e o seu planejamento para a sociedade. Foi incapaz de tranquilizar pais, professores e famílias que estão há 170 dias sem entender muito bem se retornam, se não retornam, o que acontece, e foi incapaz de dialogar com todo um setor privado que tem que ser respeitado, sim, que conta com cerca de 40 mil trabalhadores que não sabem o que vai acontecer, se vai abrir, se não vai abrir. Então, essa grande incapacidade da Secretaria de se comunicar me deixou muito incomodado
E não só eu, como tenho certeza diversos colegas e principalmente aqueles que são afetados diretamente por isso, que são os profissionais da área, os pais e os alunos das escolas, tanto públicas quanto privadas. E enquanto a isso, eu lamento por esse erro da secretaria. Também, sinceramente, ouvindo a explanação do secretário, eu não consegui entender quando voltamos. Quando volta? Alguém entendeu qual é o plano? Eu realmente não entendi o plano. Eu vi um diagnóstico de como é a educação no Estado, mas eu não vi plano nenhum. Eu pelo menos não entendi. Se houve alguma explanação, foi muito raso. E o senhor foi trazido aqui justamente para nos explicar. Quando voltamos, quais são as etapas, quem vai voltar primeiro, quais as séries, quem serão os primeiros chamados, qual é a previsão. E isso me faz pensar, e eu espero que o secretário me tire essa dúvida, mas me faz pensar que, no fundo, a secretaria não tem plano nenhum. E eu gostaria muito que a secretaria, eu gostaria muito de estar errado agora, gostaria que a secretaria tivesse realmente algum plano, mas não me pareceu haver na fala do secretário. E o secretário também foi chamado pelo segundo motivo para explicar qual o embasamento científico que inviabiliza a reabertura das escolas. O senhor usou apenas os 20 segundos finais para falar sobre esse embasamento, e o que me parece muito temerário, já que nós fechamos todo um setor essencial da sociedade por 170 dias, e na sua explanação isso só mereceu 20 segundos. Os 20 segundos finais, realmente isso me incomodou bastante na sua fala. Vou aqui deixar as minhas perguntas ao secretário, e aí já lhe devolvo a palavra, e o senhor terá mais 5 minutos para responder as perguntas, depois passo também aos deputados inscritos, para que possam elaborar as suas perguntas. Secretário, por que a Secretaria de Educação está condicionando o retorno da rede privada à rede pública, já que são realidades distintas? A escola privada é uma opção, portanto, respeitando os protocolos, por que as escolas privadas não podem abrir se os pais assim desejarem e se as escolas assim desejarem? Por que não dar essa liberdade para as escolas e os pais que quiserem? Deixo também uma segunda pergunta, que diante das evidências demonstradas por especialistas, médicos, juntamente, vou repetir, aliás, essa pergunta, porque não foi respondida, eu gostaria de entender especificamente, que o secretário respondesse para nós aqui. Diante de todas as evidências demonstradas por todos os especialistas, nós temos exemplos práticos disso. O Uruguai, por exemplo, que reabriu após 93 dias, a Alemanha, 68, Portugal, 67. Eu queria entender qual foi o critério da secretaria, realmente qual foi o estudo. Nos aponte onde é que está o estudo. Foi esse aqui, ó. Esse foi o estudo que nos embasou, que nos deu segurança que devemos fechar. E também qual o motivo que descartaram todos aqueles que mostram que as crianças elas participam muito pouco, tem uma participação muito pequena na cadeia de contágio do coronavírus. Na verdade, as crianças contribuem mais para a gripe, para a influenza, do que para o coronavírus. E por último também, gostaria de saber o que irá acontecer no próximo ano, no ano seguinte. Essas crianças vão fazer de novo esse ano que passou e não foi dado, ou elas serão aprovadas para a próxima série? Me refiro tanto ao ensino privado quanto ao público. Elas serão aprovadas e aí irão com esse ensino que não foi o mesmo, obviamente, mas elas irão seguir para o próximo ano para a próxima série, com essas lacunas. Qual o plano da secretaria em relação a isso? Eu espero que os senhores tenham um plano para isso, pelo menos. 5 minutos para a sua resposta, secretário. Pela ordem, deputado Bruno, posso usar 1 minuto só? Eu posso passar a resposta para o secretário e aí retomo o secretário? Não, faz parte da resposta certo. do secretário. Só como a título de sugestão, inicialmente agradecer e cumprimentar o secretário Natalino pela sua participação. Como nós não estamos aqui numa sessão ordinária, onde não há, de certa forma, um regramento acerca do tempo, eu gostaria de sugerir ao deputado Bruno que desse o tempo necessário ao secretário Natalino, e não somente 5 minutos,
porque eu, particularmente, não conseguiria responder todos os questionamentos que foram elencados em 5 minutos. Então, eu gostaria que o senhor tivesse a razoabilidade, tenho certeza que o senhor tem, na questão do bom senso, para que o secretário pudesse, além das suas dúvidas, também outras dúvidas que, porventura, possam ter, e o tempo necessário para que ele possa efetivamente responder, porque não é só a nós que estamos aqui participando dessa reunião virtual, mas a todos os catarinenses também que estão nos assistindo, e eu tenho certeza que o secretário Natalino não irá se furtar e nem se omitir, né, no tempo que lhe for necessário para a apresentação das suas, Deputado, respostas. iremos repassar os 5 minutos ao secretário Natalino, depois os outros deputados têm questões também, e ao final nós retornamos ao secretário se ele tiver mais algum esclarecimento final, até porque não podemos prolongar essa audiência indefinitivamente, mas podemos sim no final retomar a palavra ao secretário caso ele queira fazer um esclarecimento final, retomamos esse tempo. Agradeço pela sua compreensão. A palavra com o secretário agora, por favor. Bem, eu vou começar pelo ponto que o deputado Bruno traz da sua incomodação com a falta de informação. Me surpreende porque todas as nossas ações têm sido amplamente divulgadas. As reuniões do comitê têm tido um apelo e uma abertura muito grande e todas as informações do processo, a evolução do dia a dia da educação tem sido amplamente divulgada, não apenas pela Secretaria de Estado da Educação, mas por todas as instituições que estão trabalhando conosco no âmbito do comitê interinstitucional que eu citei. Então, eu lamento, eu sinceramente não entendo como o deputado Bruno diz não ter acesso à informação, já que ela tem sido amplamente divulgada. Ok? Esse é um ponto. Segundo ponto, o senhor disse que não tem clareza quando vota. Tem clareza quando vota, deixei muito claro. As aulas presenciais estão suspensas até dia 12 de outubro. Portanto, nós hoje trabalhamos com a possibilidade da retomada no dia 13 de outubro. E por que a gente fala na possibilidade? Porque nós ainda estamos longe para saber como é que estarão as condições de saúde para a nossa tomada de decisão. Nós continuamos baseando a nossa decisão, primando pela segurança de todos os envolvidos no processo de educação. A educação é um ambiente, a escola é um ambiente de aglomeração e, portanto, nós precisamos cuidar muito da saúde de todos os envolvidos. Então, deputado Bruno, a possibilidade da volta das aulas é no dia 13 de outubro, mas nós dependemos das condições de saúde e só teremos esse posicionamento mais próximo lá pelo dia 20 de setembro, é o que nós combinamos na reunião de hoje à tarde novamente, né? Embasamento científico, todo o trabalho da equipe da Secretaria da Saúde, eu trouxe algumas referências, apesar de ter passado rapidamente por conta do tempo, mas todas as decisões estão sendo tomadas com base nos estudos, e aí o senhor aponta alguns que é um lado do processo, mas tem tantos outros que também apontam, e aí eu citei alguns, né? O próprio caso dos Estados Unidos, saiu uma matéria no New York Times ontem, dizendo que o número de crianças infectadas foi, assim, astronômico, e eles já estão pensando na hipótese de voltar a fechar as escolas. Nós temos o caso da Coreia, nós temos o caso de Israel, que foi drástico, então é por isso que nós precisamos cuidar, deputado Bruno, para que esse movimento das aulas não presenciais para as aulas presenciais seja o mais suave possível, para a gente não comprometer o processo de educação e, pela educação, nós não piorarmos as condições de saúde no estado de Santa Catarina, porque seria drástico se nós retomássemos as aulas e 2 semanas depois nós tivéssemos uma explosão do número de pessoas contaminadas pelo vírus e tivéssemos que retornar de novo a fechar as escolas, tá certo? Então, esses critérios estão claramente definidos e a gente continua trabalhando, entendendo que o Estado está tomando as decisões certas até aqui, primando pela saúde e segurança de todos os envolvidos no processo. A rede privada, porque o senhor pergunta por que a rede privada não tem um tratamento diferente, porque nós estamos aqui primando pela equidade, entendendo que a rede privada faz sim um trabalho de excelência e que está dando conta também da sua responsabilidade, mas o governo do Estado definiu que a educação será
seria e está sendo tratada como um movimento só, e é por isso que as decisões continuam sendo tomadas dessa forma. É um critério e a gente segue. Claro que vai agradar a alguns, não vai agradar a outros, como toda decisão que a gente toma, né? Em relação ao ano seguinte, né? Nós, como eu falei, estamos fazendo um processo de avaliação da aprendizagem, vamos priorizar presencialmente os alunos que tiverem nota menos de 6 e já estamos trabalhando na conciliação do conteúdo letivo deste ano para o ano que vem. Finalizo destacando mais uma informação que está ganhando repercussão e vai ganhar repercussão nacional. Nós oferecemos 4 anos de reforço para alguns níveis. Os que estão no 3º ano desse ano, os que estão no 9º ano, porque eles mudam para o 1º ano do ensino médio, os que estão no 5º ano, que saem da unidocência e vão para a pluridocência, e os que estão no 2º aninho, que estão concluindo o processo de alfabetização e que também precisam do reforço ano que vem. Nós vamos oferecer isso nas nossas escolas, não obrigatório, para aqueles alunos que quiserem, e claro, os nossos professores vão apontar para nós aqueles alunos que precisarão de mais atenção nesse sentido. É assim que estamos trabalhando, primando pela qualidade no processo de aprendizagem. Secretário, só uma questão, eu vou fazer uma auto-questão de ordem aqui, mas informar não é dialogar, né? O senhor falou sobre que está informando, mas isso não é dialogar, né? Eu faço agora uma pergunta se do PSL temos algum deputado para fazer alguma manifestação? Por favor. Deputado Gessé Lopes. Boa tarde, secretário. É um prazer conversar com o senhor. Fazer alguns questionamentos sobre o ponto de vista que eu pude observar decorrer aqui do debate até então. Primeira coisa, porque você apresentou um planejamento bem cauteloso, e eu não vejo isso com maus olhos, porém, né, no meu ponto de vista, bastante cauteloso demais, sendo que nós estamos parados desde março, e você, no seu planejamento, o senhor falou que agora é que vai começar a se ver os protocolos que serão adotados. Isso, ao meu ver, já é bem tardio, né? E eu fico tentando imaginar que tipo de protocolos serão tomados, diferente daquele que já vem sendo tomado. Distanciamento, álcool, máscara. Que tipo de protocolo pode ser tomado de diferente do que já vem sendo tomado tradicionalmente, que está demorando tanto para se tomar uma medida de protocolo a ser adotada aí pelas escolas. Ainda falando sobre máscara, eu sou dentista, sempre usei máscara, e nas que eu usava ali, as descartáveis, dizia que se eu usasse elas por mais de 40 minutos, elas eram a mesma coisa, era até pior do que não usá-las. Né? E como é que é feito esse controle das máscaras? Né? Será que todo mundo está usando as máscaras de acordo com o que deve ser de ideal na questão do uso da máscara? E não tem como o Estado, inclusive, controlar. Será que eu já não estou usando essa máscara aqui há 2 semanas, sem lavar? Como é que vão controlar isso aqui? Então, um pouco contraditório, um controle que, às vezes, a gente sabe que, por mais que é feito, parece que é mais por questão de consciência mesmo do que de efetividade. Sobre as creches que fecharam, as crianças, o governo acha que as crianças simplesmente foi lá apertar o botãozinho nas crianças e desligaram, que os pais não estão passando dificuldades, ou que eles não arrumaram uma segunda forma de deixar as crianças, como uma vez que eu fui na casa de um amigo e a vizinha estava com 8 crianças na casa dela, fazendo uma creche caseira ali, com certeza sem protocolo nenhum, até onde está sendo efetivo essa paralisação, com creches que fecharam. E falar em equidade, quando se trata de escola pública e escola privada, também não cabe, uma vez que a escola pública pode, né, ficar esperando, não vai fechar as portas e os professores vão continuar recebendo, ao contrário dos que trabalham no setor privado. Então, falar em equidade, quando comparar privado e público, fica um pouco, vamos dizer assim, de forma covarde. Eu acho que, mais 30 segundos, presidente. 30 segundos, por favor. Um pouco covarde, assim, de fazer com todo respeito, mas fazer essa comparação, uma vez que tem escolas aí já decretando falência, né, escolas privadas. Então, uma liberdade, um olhar diferente nesse sentido para as escolas privadas, eu acho que seria de bom grado,
uma vez que qual a diferença do protocolo ser adotado a partir de amanhã e ser adotado daqui a um mês? Né? Não vejo diferença nenhuma. Muito obrigado, secretário. Obrigado, presidente. Pelo PDT, temos escrito aqui a deputada pelo PT, deputada Luciane Carminati. 3 minutos para a pergunta, deputada. Quero cumprimentá-lo, secretário, da mesma forma cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas. Bom, eu não vou fazer questionamentos com relação aos documentos, porque eu tenho acesso a todos eles, são públicos, eu li todos eles, eu sugeri várias coisas. Nós temos 3 protocolos, nós temos, aliás, 3 iniciativas que são as diretrizes para o retorno às aulas seguro. Nós temos o plano de contingência que foi lançado na última sexta-feira e agora os protocolos por escola para justamente atender aquela escola do campo, aquela escola menor, aquela escola infantil privada, aquela escola maior, aquela escola que tem mais espaço físico, a que tem menos, ou seja, os protocolos dão conta da realidade de cada escola. Eu quero dizer que, da mesma forma como é difícil discutir a volta às aulas, também foi difícil prever quando nós fechávamos. E isso não está sob a responsabilidade de ninguém, absolutamente, porque o que eu estou vendo a nível nacional é esta realidade que Santa Catarina está enfrentando. Veja bem, Ceará, previsão de voltar às aulas hoje. Rio Grande do Sul, primeira quinzena de setembro de forma gradual. Rio de Janeiro, 14 de setembro, com 1/3 dos alunos. Santa Catarina, 13 de outubro, gradual. Mato Grosso, 10 de setembro. Distrito Federal, 21 de setembro. Em julho, 9 estados planejaram retomar, mas adiaram todos a volta às aulas. Por quê? Porque eu quero dizer aqui como mãe, eu tenho um filho de 7 anos de idade. Quem faz experiência com vida humana é nazista. Nazista fez experiência. Eu não admito fazer experiência com vida humana. Saúde é coisa séria. Conteúdo a gente recupera. Vida humana só tem uma. Então, é sério que está sendo discutido. Nós integramos esses grupos de trabalho. Nós temos aqui nesse grupo das diretrizes a FECAM. Nós temos o Sinep, que é a escola particular, Ministério Público, Tribunal de Contas, os sindicatos, a Rede Federal de Ensino, a Defesa Civil, a Fundação Catarinense. Então, aqui eu quero dizer que é com muita seriedade que a gente tem que tratar isso. Tem problema rede privada? Tem sim, eu reconheço. Por isso, inclusive, eu já falei várias vezes na tribuna da Assembleia. Já fizemos reuniões com o secretário da Fazenda, reunindo as escolas privadas de Santa Catarina e a Associação Nacional. O nosso debate para ajudar as escolas privadas é crédito. É isso que a gente precisa colocar, crédito subsidiado, como a gente está colocando para vários setores. Por isso, inclusive, a nível federal, foi aprovado o orçamento de guerra. Então, eu quero dizer, secretário Natalino, é muito importante... Mais 30 segundos. Deputada, tem que ativar o microfone. Liga o microfone, Luciano. Sim, desculpa. Quero dizer que é fundamental que a gente cuide da vida dos nossos estudantes, da vida. Para um pai e para uma mãe não tem nada mais precioso. Da mesma forma que eu tenho uma preocupação, sim, por isso no ensino privado tem que ter crédito. É assim que a gente trata as coisas com seriedade. E pós-pandemia, secretário, tecnologia na escola, capacitação para os professores, para o ensino digital, todas as medidas necessárias. Eu vou passar a palavra para o deputado, para o secretário, mas antes, apenas para esclarecer uma fala da deputada, tenho certeza que ela não quis dizer que todos os pais que querem o retorno às aulas, todos os pais centenas de pais que estão fazendo abaixinado, milhares de pais, querem fazer experiência com seus filhos. Tenho certeza que não foi essa a intenção da deputada. Então, apenas para... Eu gostaria de... Peço licença, deputado. Claro.
Exatamente isso, que eu estou dizendo, que eles também têm legitimidade de fazer, sim, a sua discussão, mas para isso o Estado tem que entrar de outra forma. Agora, convida nenhum pai, rede privada ou pública, acho que não existe essa divisão. Os pais querem os filhos com saúde, todos querem os filhos com saúde. Vamos parar de separar público e privado, a vida acima de tudo. Agora, a gente precisa entrar como Estado, sim, para ajudar essas instituições que estão tendo problema. Diferente da pública, neste caso, a privada tem problemas e a gente precisa socorrer as instituições de ensino privada. Pela ordem, presidente, só para contribuir, eu acho que o próprio debate, às vezes, ela foge um pouco do tema, porque a questão da volta às aulas não é a questão das crianças serem infectadas e morrerem, porque é só procurar rapidamente na internet, você vê que crianças de 0 a 10 anos de idade têm 0% de chances de vir a óbito por causa do Covid. E crianças de 10 a adolescentes, enfim, é de 0,02%. O problema não é esse, o problema é a contaminação, né, que eles dali proliferam. Enfim, esse seria o debate mais sensato, e não a questão das crianças ou adolescentes morrerem por causa do Covid, porque não é essa a realidade. Inclusive, isso não acontece. Nós temos que falar sobre a questão de que a escola possa dali ser uma disseminadora. Daí sim é uma questão mais inteligente a ser tratada, sendo que a pesquisa mostra de que crianças não morrem de Covid. Perfeito. Eu também deixo registrado aqui que eu não aceito nenhum tipo de inferência em relação aos pais que querem decidir e, se pudessem, hoje mandariam os seus filhos para a escola, de que amam menos os seus filhos ou nada disso. Esses pais, eles têm o direito e a liberdade de acreditarem que é perigoso ou que não é perigoso. Isso é algo de núcleo familiar, é um debate familiar. Isso não tem nada a ver com amar ou mais ou menos seus filhos. Eu digo isso, eu faço a ressalva, porque eu vi em alguns lugares, em alguns colégios, aconteceu que os pais que estavam fazendo abaixo-assinado para abrirem os colégios, estavam chamando de os pais que não amam os seus filhos. Isso é uma forma rasa e até covarde de fazer o debate. Não é este o caminho. Eu passo agora para o deputado Kennedy Nunes para que faça a sua pergunta e passo para o secretário. Juntei 3 perguntas aqui, então 3 questões, e dou 10 minutos aí para o secretário fazer as suas explanações. Eu acredito que tem mais o deputado Márcio Machados e a deputada Ada de Luca, acredito que também está nos assistindo. Se ela tiver alguma pergunta queira nos enviar, eu retomo para os 2 deputados e aí retomo para o secretário para que faça o encerramento. Bom, eu estava percebendo, eu também tenho a mesma posição, deputado Bruno. Nós precisamos separar bem aqui o que é a escola pública e a escola privada, até porque a escola pública não é tida como empresa, a escola privada é empresa, tem CNPJ, tem as suas obrigações tributárias, de CLT e assim sucessivamente. Nós estamos com muitos pais, secretário, muitos pais e muitos donos de creches, eu falo principalmente de 0 a 3 anos, que estão apavorados. Eles colocam aqui, pergunta ao secretário como fazemos para que os nossos impostos e salários e o 13º dos funcionários que não podemos demitir sejam pagos. Eu queria ver, eu sei que a deputada Luciane Carminati já falou também, eu tenho uma posição muito clara, vejo ali que pelo menos está havendo uma evolução na conversa com relação ao protocolo e às voltas, mas eu queria saber do secretário, especificamente, dessa questão financeira. Se a Secretaria de Educação, por algum momento, conversou com o governador, com o secretário Paulo Eli, com alguém do governo, acima do senhor, secretário, sobre esta questão de ajuda financeira, porque agora os proprietários estão tendo essa dificuldade. E também queria perguntar se, por acaso, a Secretaria de Educação está fazendo algum tipo de fiscalização nas creches clandestinas, porque o que acontece, nós já denunciamos aqui,
os pais, para se resolverem, acabam colocando os filhos ficaram a primeira semana, segunda semana, terceira semana com os avós, agora já estão 170 dias, não é assim para ficar uma hora para outra, mas especificamente para as particulares. O que o governo, aliás, a Secretaria está conversando com o governador para a abertura de crédito, dinheiro para esses não fecharem as portas, até porque a gente sabe que além de 40 mil empregos, nós temos somente, deputado Bruno, da educação particular como um todo, uma economia de mais de 10 bilhões de reais por ano que o governo não gasta porque as escolas estão tendo esse tratamento diferenciado. E a minha terceira pergunta, a primeira é sobre financiamento, a segunda sobre fiscalização e a terceira é a seguinte: como o governo está se preparando para absorver, porque hoje, peço já 30 segundos, deputado, porque hoje tem muitos pais que estão migrando da escola particular para a pública, as aulas, por serem online, estão recebendo de forma natural, porque não tem preenchimento, mas eu quero saber qual é o tipo de preparo que a Secretaria de Educação está fazendo para, a partir do momento do retorno presencial, abarcar todos esses alunos que estão saindo da escola particular e indo para a pública. Vai ter cadeira para todo mundo, secretário? Obrigado. Passo a palavra agora para o secretário Natalino. Começo, então, pelas considerações do deputado Gessé Lopes. Na sua fala, deputado, o senhor fala na cautela, e realmente nós temos sido muito cautelosos, sim, e aí eu já agradeço a manifestação da deputada Luciane, que destacou aí a nossa preocupação com a saúde de todos os envolvidos no processo. Fala do deputado me levou a pensar que possa se passar uma impressão de que a gente está parado esse tempo todo. Se vocês relembrarem, quando nós constituímos esse comitê, a equipe da Secretaria começou a trabalhar no mesmo dia que as aulas foram suspensas, não é? E depois nós agregamos, então, essas entidades que vêm trabalhando intensamente desde que nós constituímos esse comitê. E, olha, esse pessoal tem trabalhado muito para chegar a este conjunto de materiais que nós disponibilizamos e a deputada Luciane Carminati já destacou. Em relação ainda à comunicação, né? Quando nós divulgamos todas as nossas ações, deputado Bruno, nós entendemos que nós estamos nos comunicando, sim, e nós não estamos nos furtando ao responder todos os apontamentos dos senhores, todos os questionamentos que temos recebido do senhor e de seus colegas deputados, temos respondido a todos e estamos aqui sempre atendendo a demanda de todos os senhores. Todos os deputados que procuram a Secretaria da Educação têm tido as respostas, sim, e nós temos nos comunicado. Então, eu deixo o registro aqui que não entendo como o senhor possa dizer que a gente não está comunicando tudo o que está fazendo. Em relação ainda, deputado Gessé, às máscaras, né, as orientações, os profissionais que participam conosco do comitê, da Secretaria da Saúde, da Defesa Civil, eles, claro, trouxeram essa preocupação e as orientações quanto ao uso de máscara, tudo isso está contido nos cadernos das diretrizes que serão agora a base para a orientação dos protocolos. Em relação aos pais que encaminham seus filhos, né, para essas atividades, uma vez que eles precisam deixar os filhos em algum lugar, bom, aí é uma responsabilidade que precisa ser cobrada deles, né? Se eles optam por colocar os seus filhos, talvez, né, numa condição de risco, é uma responsabilidade que precisa ser cobrada deles e não do Estado. O Estado está defendendo que não há condições favoráveis de saúde para a retomada das aulas presenciais. Aí o senhor me perdoe, o senhor usa uma palavra que eu acho muito pesada e eu não usaria, o senhor fala numa atitude covarde e eu, data vênia aqui, eu peço com todo respeito que a gente não use uma palavra dessa porque ela chega a pesar na alma. Em relação às suas perguntas, deputado Kennedy, em relação à preocupação do Estado com o possível apoio às proprietários, né, da rede privada e principalmente das creches, né, eu sei que é um estudo que está sendo feito pela Secretaria da Fazenda, eu tenho tratado, sim, com o secretário Paulo Eli, a secretária adjunta Michele, eu não recebi nenhuma informação atualizada a respeito, mas sei que aquela pasta está estudando isso, mas não tenho aqui nenhuma informação para
para trazer aos senhores. De novo, né, a responsabilidade da Secretaria da Educação é cuidar da educação, e este assunto precisa ser trabalhado na Secretaria da Fazenda, embora, né, as demandas que cheguem até nós nesse sentido, e chegaram, nós, evidentemente, repassamos ao colega daquela pasta. Em relação à fiscalização, deputado Kennedy, nós entendemos que não é papel da Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação tem que cuidar da educação. Nós temos órgãos responsáveis para fazer a fiscalização. E aí, todas essas ações que os senhores e a sociedade em geral está comprovando que estão acontecendo e que precisam da atuação dos órgãos de fiscalização, elas precisam ser denunciadas e os órgãos de fiscalização certamente que irão atuar. Não é papel da Secretaria, no meu entendimento, me perdoem os senhores, não é papel da Secretaria da Educação fiscalizar essas atividades, eu vou colocar entre aspas, clandestinas, como tem sido falado, né? E, por fim, deputado Kennedy, a preocupação que já foi nos trazida sobre essa demanda excessiva por matrículas na rede estadual advindos, né, estudantes advindos da rede privada. Deputado Kennedy, nós até agora, o Ministério Público já nos alertou também sobre isso, o Tribunal de Contas já nos alertou sobre isso, mas nós, no Estado, ainda não percebemos essa demanda excessiva. Por que eu lhe digo isso? Porque quando nós divulgamos aqui a nossa portaria 924, lá no mês de abril, nós já deixamos claro que a rede estadual não estaria fechada para matrículas. A nossa rede foi capacitada, foi orientada para recebermos as matrículas e elas estão acontecendo de forma virtual e os alunos estão sendo enturmados, tá? Com a condição de que, quando nós retomarmos as aulas presenciais, os pais ou os próprios estudantes levem os documentos físicos para materializar a documentação dos mesmos nas escolas. Então, esse processo está aberto e nós, até agora, não percebemos essa demanda. Acredito que travou o vídeo do secretário. Bom, vamos tentar restabelecer o contato com o secretário. Acredito que nossa técnica já está, nosso setor técnico já está entrando em contato, eu imagino. A câmera do Kennedy também travou. Opa. Agora sim. Agora ok. Eu acho que é a internet lá do secretário que travou. Eu acho que teria que desligar e ligar novamente, né? Sim, já acredito que estamos já providenciando, né?